Você olha para a própria vida e sente que ficou para trás, como se todos tivessem recebido um relógio e o seu tivesse vindo quebrado. Os outros avançam, constroem, acontecem, e você espera. Espera o momento certo, a oportunidade certa, a versão certa de si mesmo aparecer. Mas ela nunca aparece. E então nasce a sensação silenciosa de atraso, de inadequação, de fracasso fora de hora. Só que existe um erro invisível nessa leitura. Você não está sofrendo porque as coisas não aconteceram no seu tempo. Você está sofrendo porque elas não aconteceram no tempo que você exigiu. Existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. Uma é realidade, a outra é incapacidade de suportar a realidade. Pouca gente percebe isso, porque desde cedo você foi condicionado a acreditar que a vida tem prazo. Prazo para dar certo, prazo para se encontrar, prazo para vencer. Existe uma ansiedade coletiva em torno do quando. Quando vou conseguir? Quando minha vida começa? Quando finalmente vai dar certo? Mas ninguém ensina você a suportar o intervalo entre agora e o momento em que algo amadurece. E é nesse intervalo que quase todo mundo desmorona. Porque o tempo das coisas raramente é rápido e quase nunca é obediente. Você planta e quer colher no mesmo mês. Muda e quer sentir resultado na mesma semana. Decide e quer ver a vida responder no mesmo dia. Mas a realidade não funciona sob comando emocional. Existe um tempo orgânico para tudo que é profundo. E profundidade exige maturação invisível. Raiz cresce no escuro. Caráter cresce no silêncio. Lucidez cresce no confronto lento com a própria vida. Nada disso é instantâneo. Só que você não foi ensinado a respeitar processos invisíveis. Você foi treinado para recompensas rápidas. Resposta imediata, validação instantânea, resultado visível. Quando isso não acontece, você interpreta como atraso. Mas muitas vezes não é atraso, é preparo. Só que preparo é silencioso demais para alimentar o ego. E aí nasce a impaciência. Uma impaciência que não vem de ambição, vem de incapacidade de permanecer onde você está sem entrar em conflito com isso. Você não quer apenas que as coisas aconteçam. Você quer que elas aconteçam no seu ritmo emocional. E quando o mundo não acompanha esse ritmo, você chama isso de injustiça, de fracasso, de estagnação. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Você está mesmo atrasado? Ou só está comparando o seu processo com o palco editado dos outros? Porque quando você olha ao redor, você não vê bastidores. Você vê recortes prontos, conquistas prontas, vidas aparentemente resolvidas, caminhos que parecem lineares, mas você não vê o tempo interno de ninguém, não vê as pausas, as décadas silenciosas, os desvios invisíveis, e então começa a tratar o próprio tempo como defeito, quando na verdade pode ser apenas profundidade e informação. Só que profundidade cobra um preço alto, demora, e demora dói. Dói porque confronta a ilusão de controle. Você percebe que não decide tudo, não acelera tudo, não domina o ritmo da vida. Existe algo maior do que a sua pressa, e esse confronto é insuportável para quem construiu a própria identidade em torno da velocidade. Por isso tanta gente prefere desistir a continuar caminhando sem garantia de quando algo floresce, porque continuar sem resposta exige estrutura interna, exige suportar dias comuns, meses silenciosos, fases onde nada parece acontecer. Só que é justamente aí que quase tudo está acontecendo, internamente. Ajustes de visão, fortalecimento emocional, desconstruções necessárias, processos que não aparecem, mas sustentam tudo que um dia aparece. O problema é que você só aprendeu a validar o que é visível. Se não pode mostrar, parece que não existe. Se não pode medir, parece que não vale. E então, você acelera. Força decisões fora de hora. Aceita caminhos desalinhados. Se compromete com versões prematuras de si mesmo, só para aliviar a sensação de estar parado. Mas não é alívio real.
É só anestesia de movimento. Porque movimento não é a mesma coisa que maturação. Você pode estar correndo e ainda assim completamente fora do seu tempo interno. E quando isso acontece, a vida até anda, mas você racha por dentro. Surge o cansaço estranho, a sensação de estar vivendo algo que ainda não assentou, como vestir um papel que não moldou no corpo. Isso acontece quando você força colheitas antes da raiz sustentar o peso do fruto. E então, a vida quebra, não por falta de esforço, mas por falta de tempo respeitado. Existe um lado cruel nisso tudo. Nem sempre estar no seu tempo significa conforto. Às vezes significa solidão. Significa ver outros avançando enquanto você ainda estrutura a base. Significa permanecer em fases que ninguém aplaude. E isso exige uma força silenciosa, que não tem nada de motivacional, é quase estoica, uma aceitação sóbria de que certas coisas não podem ser apressadas, sem serem destruídas. Mas aqui está o ponto mais difícil de encarar. Às vezes você diz que quer que a vida respeite o tempo das coisas, mas no fundo, você só quer que ela respeite a sua urgência emocional. Você não quer maturação, você quer alívio, não quer processo. Quer confirmação, e por isso sofre, não pelo tempo real das coisas, mas pelo conflito entre o tempo real e o tempo que você exige que elas tenham. Existe uma diferença entre estar pronto e estar cansado de esperar. Muita gente confunde os dois. Cansaço não é maturidade, impaciência não é chamado, desconforto não é sinal de atraso. Às vezes é só fricção entre quem você é e quem você ainda está se tornando. E essa fricção não acelera porque você quer. Ela só se resolve quando certas camadas internas assentam, quando certas ilusões caem, quando certas dependências emocionais se dissolvem. Isso leva tempo. E não existe atalho psicológico para isso. Você pode fingir que está pronto, mas a vida sempre expõe maturações falsas. Sempre. Por isso, algumas coisas não chegam quando você quer. Não porque foram negadas, mas porque ainda seriam mal utilizadas se chegassem. Responsabilidades sem estrutura esmagam, conquistas sem identidade desorientam, resultados sem base corroem. O tempo protege você de versões suas que ainda não suportariam o que pedem. Só que essa proteção é interpretada como atraso, porque você olha apenas para o que não tem e ignora quem ainda está se tornando para poder sustentar quando tiver. No fundo, o que mais dói não é a demora das coisas, é a sensação de não controlar quando elas chegam. É perceber que a vida não responde à sua ansiedade, que existe um ritmo que não negocia com a sua pressa. E talvez seja exatamente isso que você ainda não suporta. Não o tempo das coisas, mas a ausência de poder sobre ele. Porque aceitar o tempo real exige humildade existencial. Exige reconhecer que nem tudo acontece quando você decide que deveria. E isso fere o ego. Fere a narrativa de controle, mas ao mesmo tempo liberta. Porque quando você para de lutar contra o tempo, você começa a usar o tempo. Em vez de exigir fruto, você aprofunda a raiz. Em vez de cobrar resposta, você constrói estrutura e algo muda silenciosamente. A ansiedade diminui. Não porque tudo aconteceu, mas porque você parou de medir valor apenas por aquilo que já floresceu. Você começa a respeitar o invisível. E isso altera completamente a experiência de viver. Só que poucos chegam aí, porque exige abrir mão da fantasia de que existe um cronograma ideal para a vida. Não existe. Existe o seu processo, irregular, assimétrico, silencioso em partes que ninguém vê. E a pergunta final não é se você está atrasado. A pergunta é: você suportaria se as coisas chegassem e você ainda não fosse quem precisa ser para sustentá-las? Porque talvez o tempo que você chama de demora seja apenas a vida impedindo que você desmorone sob aquilo que ainda não conseguiria carregar. E no fim, o incômodo não vem do relógio. Vem do confronto inevitável de perceber que maturidade não responde à pressa e que quase tudo que é sólido na existência demora exatamente o tempo que precisa, não o tempo que você suporta.